Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e estou aqui com ele, Gabriel Divan. E daí, Gabriel, tudo tranquilo contigo? Tudo certo, só esperando esse ano acabar porque eu preciso de umas férias. Mas antes a gente tem que falar sobre umas coisas, né? Ah, sempre, né, cara? Agora semana que vem já é Natal, depois tem Ano Novo e chega. E a gente precisa falar, né, Divan? O pessoal já sabe que a gente tá com a nossa parceria com a Insider e pelo menos isso deixa tudo um pouco melhor. Ah, olha, no meio de tanta desgraça aí, né, pelo menos roupa nova, de qualidade, que dura, isso aí deixa tudo melhor mesmo. Cara, tu sabe que agora, essa semana passada, eu descobri um negócio, cara, que usar uma camisetinha da Insider pra fazer exercícios, eu que gosto de dar minha caminhadinha e coisa... É muito bom, porque ela regula a temperatura, ela é confortável, excelente. Tá louco, cara? É por isso que tá por todos os lados Insider, né? Tá com tudo. Tem roupa pra usar no dia a dia, na festa, no esporte, pra ficar em casa. Roupa pra ficar em casa é bom, né? É um bom conceito, né? É tipo a chamada peça coringa. Eu falei coringa, não coronga, né? O cara não tira. E tem mais, Gabriel Divan. A Insider é uma marca que aposta em durabilidade e praticidade, não precisa ficar se preocupando que ela vai desbotar ou esticar. Vou dizer um negócio aqui, Divan. A gente conversou, né, hoje com a Tatiana Vargas Maia e ela disse exatamente isso aí. Né, cara? Ela disse, eu tenho coisa da Insider que não estica e não desbota. Mas a Tati é tecnológica, né, cara? É outra história, né? Só podia usar. E existe roupa pra ouvir podcast, será? Eu acho que é uma boa, né? Eu acho que é uma boa você utilizar a Insider pra isso aí. Vamos lá, né? A gente tem que dar o serviço, então, pra essa galera aí, porque não adianta aqui só fazendo propaganda. É tipo artesão, né? Vai deixando com água na boca aí. Não. Seguinte, ó. Nós temos aí o nosso código, nós temos o nosso cupom, então se tem alguém enrolando aí pra conhecer os produtos da Insider, tá perdendo tempo e não precisa mais perder. Acessa o link que a gente vai deixar na descrição do episódio e aí toca lá, Vira Casacas 15, pra lembrar que é 15% de desconto, tá bom? Perfeito. Então ainda dá tempo de comprar o presentinho de Natal, dá tempo de pegar alguma coisinha pro Ano Novo e começar 2025 usando uma coisa bacaninha, Gabriel Divan. Olha aí, comece por dentro. Que horror. Estilo Insider para 2025, porque se tem algo que a gente garante é que essa parceria aqui tá no mesmo nível do nosso episódio de hoje, ó. Excelente, topzera. Muito bom. Agora sim, vamos dar nossos salves, Gabriel Divan. Manda brasa. Gabriel, eu tenho aqui alguns salves, né? Lá no Spotify, nosso amigo Guido Jabdo pediu um salve para ele e pros mimes, né? Eu gosto muito de chamar de mimes também, né? Mamãe e menino. Esse aqui são mamãe e menino. O que é mimes? Os mimes, os gatinhos, mime. Vem cá, mime. Gatinha mime. Uhum. É o Totó, tipo assim? É, tipo isso. É um negócio mais clássico, assim, vamos dizer. Tá bom, mamãe. Mamãe, falei? Não, deixa. Não, tá louco. Mamãe miei. Não. Lá no Instagram, Gabriel Divan, a Rafaela, ela registrou que nós estamos no top 5 dela, lá naquela brincadeirinha do Spotify, né? E pediu um beijo pro gatinho dela, o King. E saca só, Gabriel, se puderem, mandem um destaque pro gatil, que eu sou voluntária aqui no Rio de Janeiro. Sempre estamos precisando de ajuda com mais de 300 gatos sob nossos cuidados. As formas de ajudar estão no perfil @GatosDeFrancisca. Vou repetir aqui, Gabriel, porque isso aqui é serviço de utilidade pública. @GatosDeFrancisca. Ó, vou mandar um grande salve para Rafaela, um grande beijo pro gato King e, por favor, ajudem sempre que possível a galera que faz esse trabalho magnífico de cuidar dos bichinhos, cara. Eu acho isso aí muito massa. Então, quem puder, passa lá pra dar uma ajudinha. Gatil é tipo um canil, só que dos mimes? Só que dos mimes, é isso aí. Olha aí, cara, vivendo e aprendendo. A Djamila Medeiros voltou a apoiar o Vira Casacas, Gabriel. Aê, gostamos. E daí ela pediu, e claro que recebe com o maior gosto possível, um salve para ela e para os gatos Luiz Inácio e Marisa Letícia.
O Luiz Inácio já tá em casa, ao contrário de certos generais que não estão em casa, Gabriel Divan. Cara, foi um final de semana aí de Luiz Inácio ficarem confortáveis em casa, né, elegantes, né, aí sim, aí fica tudo bem, né, cara. E um chapéuzinho, gostou do chapéu do Luiz Inácio? Adorei o chapéuzinho, cara. Chapéuzinho pra sair na estica, no estilo, pra falar sobre prisão de general golpista, só faltava estar de insider ali, aí sim, né? Cara, eu vou mandar um salve aqui também para Gabriela D'Andrea, que mandou aqui o livro dela chamado Paredes Brancas Oxidam sob a Luz do Sol, e é muito bacana, e também pros felinos dela, não minto, é um felino só, o Trotsky Fofinho. Olha aí, cara, Trotsky Fofinho. Esse não era o apelido que a Frida Kahlo deu pro Trotsky de verdade? Aí já não sei, cara. Aí já não sei. Bom, mas o que importa é que é o seguinte, cara, os memes estão com tudo hoje. Então. E tem mais que não terminou ainda. Eu quero mandar um salve pro Felipe Toledo e pra galera da União Democrática dos Artistas Digitais, olha que massa, e pro Vitor Sena, lá do Instagram também, que pediu um salve pros gatos Chico e Filó. Ele tá longe dos gatos, mas recebe fotos todos os dias, eu também recebi fotos. Então tá dado o salve, Gabriel. Então agora sim, agora terminamos com pessoas e felinos aqui, não sei o que tu tem do lado de lá. Não, eu só tenho aquele anúncio, né, de salve geral do bem, que é para todo mundo que compartilha, todo mundo que nos divulga, todo mundo que comenta, que dá estrelinha lá nos agregadores e nos streamings, que vai lá no YouTube e avalia, que faz comentário, todo mundo que nos apoia no modo gratuito, porque isso é uma das maneiras de nos apoiar, é uma das maneiras de você jogar para cima, mandar a palavra do Vira Casacas aí para maiores rincões, para lugares mais recônditos. Agora, você também tem um jeito de nos apoiar de uma maneira que permite que as coisas continuem caminhando e bem, obrigado, que a gente continue de chapeuzinho, né, dando entrevista na elegância. É você ir lá ou no apoia.se/viracasacas ou você ir no orelo.cc e aí, logado lá, fazer a sua fezinha, né, deixar R$5 pelo menos mensais pra gente, repetindo uma vez por mês, R$5. O que você deixa de comprar? Antigamente eu falava do chiclete Trident, eu nem sei se isso ainda tá valendo, né? O que o cara deixa de comprar com R$5 uma vez no mês? Poxa. É verdade. É muito pouquinho ali. E de novo, né, eu gosto sempre de ressaltar um negócio. Eu prefiro 5 por mês bem certinho ali, que não incomoda ninguém, não atrapalha, do que de repente a pessoa se emocionar. Não, aqui ó, 50. E daí se aperta e coisa e vai embora o apoio. Deixa 5 ali que nem sente. É o apoio do bêbado, né? É o apoio do bêbado. O cara ganhou na quina, né, num bolão entre 308 pessoas, tal, ele tirou R$26, aí ele dizia, vou dar na Vira Casaca. E depois... Não, cara. Vamos lá, vamos fazer a coisa com coerência aqui, né? 5 por mês. Claro, quiser dar 32 por mês, bom, né? Que bom que você tá podendo, né? Tá ótimo, a gente aceita também. Agora, R$5 por mês pra gente pagar os profissionais de altíssima qualidade que trabalham com a gente, pra gente sustentar servidor, pra gente manter o podcast como ele sempre foi e sempre será, grátis e sem rabo preso com nobody. Que tal? Perfeito, Gabriel, perfeito, muito bom. Cara, ó, uma última coisinha. Esse episódio já está entre os meus prediletos de sempre. Sério, papo reto, papo simples, de verdade. Ponto. E ponto e basta. Mas daí é marmelada, né? Com essa convidada é sempre essa história, né? Todos estão... eu sei. Mas o que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Fazer o quê? Morde as costas. Vamos deixar o pessoal ouvir aí. Dale. Gabriel Divan! Aqui, ora! Muito bem, Gabriel Divan. Mais uma semana, mais um episódio, e nós estamos com... Eu vou arriscar aqui, depois se algum hater quiser discordar, beleza. Mas eu diria que nós estamos com o casal mais querido da podosfera brasileira. Opa! Olha, eu poderia concordar. Mas assim, ó, a gente na verdade tinha uma convidada e teve um que veio, assim, ele entrou na caçamba, assim, e quando entrou na garagem, ele tava aqui junto, né? É um negócio impressionante. Não sabe que é assim que funciona? Não devia ser novo pra ti isso. Não, ele se escondeu no feno, né, da caçamba, né? E conseguiu entrar no castelo, como faziam os antigos, né? Eu mandei convite com um
+1, e daí a Tati diz, trouxe esse cara aqui, né? Mas enfim. Entrou assim. coberto no banco de trás, assim. Entrou no carro coberto no banco de trás pra pagar só um ingresso. Muito bom. Ai. Eu ia dizer uma coisa aqui, mas não vou, tá? Dias. Isso é a maior sacanagem, né? Vou dizer uma coisa, não, agora vai dizer. Não, a Ingrid vai cortar e vai ficar assim mesmo. Mas eu ia falar uma coisa meio... Deus, Gabriel! Não, a Ingrid não vai cortar. A Ingrid não vai cortar. Não, vai cortar, coitado. Não vai, não corta. Vai, não. Corta. Tá muito cedo pra essa piada. Não, é que nem a maravilhosa piada da... Não pode, é maravilhosa, mas tá no nível do tá ruim. Né? Tá, vamos embora. Ô, Tano, Ingrid, coloca algum efeito, então, ali pra, né, que foi contado em off, mas muito bem. Gente, agora sim, né, vamos pra vocês, já viram o título do episódio, mas enfim, a gente tá aqui, Tatiana Vargas Maia, muito obrigado por ter voltado, foi difícil a negociação, mas assim, ó, é sempre um prazer. É impossível, né, Bal? Que tu sabe que a minha agenda, assim, é muito complicada. Tem que falar com todos os meus 3 assistentes. O Vira Casacas me convida. Eu não gosto de estar aqui, vocês sabem disso. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Eu tô fazendo um sacrifício no final do ano para estar conversando com alguns dos meus melhores amigos sobre coisas que eu adoro. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite, meninas. Na verdade, a Tati vem pra gente largar do pé dela por mais uns meses, né? E assim, né? Assim segue a vida. Capaz, até parece, adoro. Eu brinquei com a Bal, ele me disse assim, não, a gente tem que... Na verdade, eu fui fazer uma proposta indecente pro Abal no final do ano, né? Quem é que faz isso? Que é começar a pensar num eventinho que junta os nossos temas pro ano que vem. E daí ele colocou a condição que ele topava o convite desde que eu voltasse pro Vira ainda em 2024. E eu disse pra ele que eu sou muito facinha pra vir no Vira. Não precisa colocar condições de evento, de participações. Basta me convidar que eu tô aqui. Vocês sabem disso. É verdade, e ela trouxe ele, né, que também quase nunca tá aqui com a gente, então, né, também muito obrigado por retornar, Fabrício Pontin. Fazia muito tempo. Tinha muito tempo. Agora, tinha bastante tempo que a gente não fazia um episódio os 4, né? Isso fazia bastante. Se eu não tô equivocado, é quase exatamente 1 ano. Não pode ser só... Mais? Não. Mais, com certeza mais. Vamos tirar isso aí depois, aí vou pesquisar. Eu me lembro, foi ainda durante a pandemia, sobre os autores da extrema-direita. Eu também acho, porque a gente não fez tanto episódio juntos assim. Será? Eu vou pesquisar depois. Teve uns 2, eu acho que eu não pude participar. Mais ou menos por aí. Na verdade, eu queria que a gente se reunisse para fazer aquelas nossas sessões do Vira Casacas de cinema, porque a bola tá quicando, né, pra gente falar do filme do Bob Dylan, né, com o Chalamet, e principalmente agora na semana passada, que veio a notícia agora que o urso vai ser o Bruce Springsteen. Isso aí vai ser muito engraçado também. Mas tu viu que já saiu até foto dele com lente de contato castanha? Olha aí, cara, Cara, é o gabarito, né? É a elegância. Os 2 aprendendo a cantar, né? 19 de dezembro de 2023. Olha aí, rapaz, olha aí. Sobre o quê? Foi o influencer global. Ah, do Lula, é verdade. Grande episódio. Você que está nos ouvindo aqui nessa espécie de ensaio do bloco aqui, né? Você pode ir lá e escutar esse episódio também, assim como todos os outros. Estamos em todos os streamings, blá, 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 blá. Tá. Estamos aqui reunidos, mas não é para falar de filme, infelizmente, é para falar de coisas agradáveis, né? É o que a gente gosta aqui, né? Algumas agradáveis às vezes, né? Felipe Abal, sobre o que nós vamos conversar aqui? Mas então, né? A gente estava na semana passada falando com o Fabrício Pontin e daí nós tivemos uma ideia, né? Que na verdade é um tema, Gabriel, que já faz um tempinho que a gente toca nele, que a gente vai, né? Fala um pouquinho a respeito, mas... Passada até a eleição do Trump, calma, né? Aquele ouvinte que disse, não aguento mais ouvir falar dos Estados Unidos. Não, mas calma, né? Tudo tem a ver com tudo, meu amigo, né? E assim, ó, né? Eu sempre uso meu grande referencial teórico para falar a respeito de eleições, para falar a respeito de política, há pouco tempo se transformou em West Wing. Então todo mundo sabe que passou 2 anos a gente está falando de uma nova eleição.
Ponto. Então, assim, ó, prestem atenção nisso aqui, porque a gente já tem que pensar nesse troço. Mas, Gabriel, é exatamente sobre aquele, né? Também rolou nas eleições municipais aquele identitarismo, Gabriel Divan. Sabe aquele negócio assim, ó, que só serve para alguns grupos? Ah, tá. É aquele negócio assim que é porque que a esquerda não dá certo, é por causa disso, né? É isso? É sobre isso? Por causa deles, delas, delos, né? É isso que tá acabando com a esquerda. Sim, banheiros. O assunto é banheiros. Aqui, porcelanato. É por aí. E eu já vou largar a bola aqui pra Tati. Então, Tati, vamos falar a respeito, né? Vamos começar, pelo menos, a falar a respeito disso. Do que é esse diabo desse identitarismo, assim? Porque, de novo, é sempre coisa de mulher, é coisa de público LGBTQIA+, é só pra isso aí. Nunca é pros outros grupos, assim, não existe identitarismo. Quando tu vê, né, o gabinete que o Trump montou é muito bonito, assim, que tu vê assim, ó, não há identitarismo lá, por exemplo. Não tem identidade. Eu gosto muito desse papo, Felipe, porque, em primeiro lugar, eu já tinha te mencionado isso pelo WhatsApp, ele nos leva de volta para minha primeira participação no Vira lá no ano de 2018, daqui a pouco a gente vai ter aluno nascido em 2018, eu vou estar falando disso, da primeira participação do Vira em 2018, que foi justamente discutindo essa questão no contexto das nossas eleições de 2018. E vocês que conversam comigo com mais frequência estão cansados de saber que se eu tenho uma grande tese é que a gente tem que entender que essa questão, que o lugar da identidade na política contemporânea não é um lugar novo. A gente tem um problema de percepção ou de aceitar que identidade é uma variável central para as nossas definições políticas contemporâneas. E quando eu estou falando de contemporânea, eu estou voltando, sim, lá para as revoluções liberais do final do século XVIII e do início do século XIX. Só que eu acho tão curioso a forma como esse termo ele é reapropriado e retraduzido para o nosso debate público com esse ismo agora, né? A gente pega a questão da identidade e a gente transforma em identitarismo, identitarianismo, como as pessoas gostam de usar, nesse fantasma de algo que parece que começa a nos assombrar no século XXI. E eu acho muito curioso que é claro que a identidade começa a nos assombrar no século XXI, quando são outras identidades que não aquelas predominantes e com as quais a gente estava muito bem acostumado na política, que começam a demandar reconhecimento, que começam a demandar espaço, que começam a demandar acesso, né, e mudanças políticas. Porque a tua provocação é perfeita, tipo, bom, então vamos olhar o gabinete do Trump, não tem uma identidade ali, tem uma identidade claríssima, só que ela também é uma identidade não apenas naturalizada, como ela é coroada no centro das nossas instituições, né? As nossas instituições, elas são historicamente desenvolvidas para atender aquela identidade. E a gente tem essa dificuldade de enxergar as coisas que estão bem na nossa frente, né? Então a gente neutraliza essa identidade, que ela é branca, que ela é masculina, que ela é heterossexual. E daí parece que essas pessoas não têm uma identidade, que elas também não estão agindo a partir das localizações sociais específicas, do lugar que elas ocupam na nossa estrutura econômica, que elas não têm interesses e prioridades definidas a partir disso. Só os outros têm, né? Daí quando a gente começa a ver, e eu acho que isso fica bem marcado, pelo menos no caso brasileiro, mas eu acho que dá para generalizar para outros estados do mundo, pressões de outros grupos identitários em políticas democráticas, ali no pós-1990, daí é um problema, né? Porque, claro, daí a gente começa a ter que, talvez, levar a sério esse papo de democracia, de heterogeneidade, de inclusão, de outros parâmetros, digamos assim, de organização, de outras visões de mundo que não estavam sendo contemplados no nosso horizonte. Aí é o problema, né? Quando tem outras pessoas que não são homens brancos ocupando esses lugares, daí é identitário. Daí essas pessoas não estão, de alguma maneira, enxergando bem de toda a sociedade, como se esse grupo bem consolidado estivesse. Perfeito isso aí, cara. Não, e mais, não me lembro qual é que foi a tua primeira participação, Tati, mas não foi o da Revolução Haitiana, né, que também é... Agora, isso é todos os papos que a gente tem, né, volta a essa questão, assim, mas depois a gente puxa. Gabriel Divan. Olha, eu precisaria entender, ou pelo menos que alguém me desse um norte, e eu acho que vai ser a Tatiana Vargas Maia nesse exato momento, né? Ou ela fica no barco comigo aqui e a gente afunda em melancolia. Eu preciso entender quando é que a gente vai
de fato, começar a falar nesse tipo específico de branquitude, que é o maior dos grupos identitários, sem dúvida nenhuma, porque todo mundo já fez essa denúncia. Todo mundo que é acusado de identitarismo ou de ser identitário já conseguiu colocar, né, em bastante, né, formas e de várias maneiras que é impossível você não compreender o quanto, na verdade, né, um grupo como, por exemplo, não só, eu não quero pessoalizar nesses caras, assim, né, como aqueles que dizem aqui, né, aconteceu alguma coisa horrível, vai correndo para a rede social do cara, viu, não falha uma. Eu não vou personalizar, né, no bolsonarismo, nem no trumpismo e qualquer coisa parecida. Agora, que nós estamos, por exemplo, e no programa passado falamos com o Fabrício sobre isso, nós estamos visualizando, né, um apogeu do identitarismo desse tipo de branquitude como jamais foi visto. É o grupo mais fechado em si no sentido identitarista. E a gente faz todo dia essa denúncia, a gente mostra que, na verdade, se há algum grupo que é privilegiado e fechado com a ideia de manter e ampliar seus privilégios, se há algum grupo que é sectário, se há algum grupo que é nocivo, se há algum grupo cuja noção de identidade é fascista e é nociva, é esse. Mas nunca é visto como. É por causa justamente da própria questão da branquitude, é por causa de que, enfim, a penetração do discurso não é a mesma, a gente está vendo uma aula, né, do que eles falam sobre identitarismo neles mesmos. Né, e me parece que não. Parece que é um longo caminho, parece que nunca chega a esse horizonte, onde a gente vê, por exemplo, o homem branco, esse daí, que escrito Deus Vult no braço, com uma espingarda, né, e coisa parecida, como se ele não fosse um representante maior de um grupinho, né, de uma espécie de círculozinho ali que existe, entre outras coisas, para se afirmar e se proteger. Não, perfeito, Gabi. E eu tendo a pensar essas questões, por um lado, estruturalmente, que eu acho que é um pouco do argumento que eu já avancei na minha fala inicial, institucionalmente, né, de como a criação das nossas instituições políticas estão tão centralizadas para privilegiar essa identidade específica, porque foram essas pessoas que puderam participar desse processo de criação dessas instituições, que a gente opera quase que um passe de mágica, né? Que essas identidades, então, elas ficam invisíveis, elas ficam tão naturalizadas no nosso horizonte político que a gente tem dificuldade de enxergar esses grupos como os grupos identitários. E que daí, quando a gente começa a conseguir apontar essas questões, a reação é muito violenta, né? E agora, te ouvindo falar, eu fiquei me lembrando de uma pergunta que uma aluna me fez numa palestra em 2015. Quase foram 10 anos já, quase. E era uma palestra que estava rolando em 2015 no contexto do que a gente convencionou chamar do Brasil da primavera feminista. Vocês vão se lembrar, né? Todas aquelas articulações ao redor da PL, do Eduardo Cunha, da 5069, todas as movimentações muito vinculadas a um outro ambiente de redes sociais também, que é aquele ambiente inicial do Facebook que vai nos trazer até aqui, mas que não era exatamente esse ambiente informacional que a gente tem agora. Um momento, talvez, que nós estivéssemos muito mais otimistas com todas essas possibilidades desse novo ambiente de redes sociais em termos de conexão de pessoas, articulação de movimentos. E, às vezes, eu confesso para vocês que eu faço, inclusive, um exercício de uma certa arqueologia, que é, eu nunca desativei a minha conta do Facebook. Eu não utilizo ela, mas ela está lá. E daí, às vezes, eu entro para ver todas aquelas comunidades que estão abandonadas, algumas viraram outras coisas, e algumas estão lá paradas. É quase tipo um retrato, assim, de um período que a gente não volta mais, mas que tinha um otimismo tão grande que essas ferramentas de informação de novas, né, tecnologias ou redes informacionais tinham um potencial transformador. E a gente viu o movimento feminista utilizando isso muito fortemente, né? A primavera feminista no Brasil, a articulação de todas essas comunidades feministas ao redor do Brasil, a partir do Facebook, tinha um otimismo muito grande. E daí, nesse contexto dessa palestra de 2015, uma aluna me perguntou, tá, professora, mas por que a gente está vendo uma onda conservadora no Brasil agora? Porque a gente vê todas essas feministas, movimento LGBTQIA+, a gente vê os movimentos negro, indígenas, mas a gente também vê uma onda conservadora reagindo a eles.
E eu me lembro que naquele momento, modéstia à parte, eu tive uma resposta muito inspirada, que é uma resposta que permanece comigo, e eu tenho pensado e elaborado cada vez mais ela, que eu disse para a aluna: como assim uma onda conservadora? Se a gente tem alguma coisa no Brasil de 2015, do início da década de 10 do século XXI, é que a gente tem uma onda progressista, uma onda liberalizante, ou que demanda por uma ampliação do nosso espaço democrático. E o que, na época, otimisticamente a gente estava identificando como uma onda conservadora, uma reação conservadora, não era nenhuma onda. Eram os setores melhor estabelecidos da história política brasileira dizendo: basta. E eu acho um pouco, então talvez eu vá sentar no bar na melancolia contigo, tá, Gabs? Mas eu acho muito triste a gente pensar 10 anos depois como essa reação foi não apenas muito forte, mas também muito articulada. E daí eu acho que volta, a gente já tem um distanciamento interessante para afirmar isso, para o tema do nosso episódio de hoje, que é a gente está num momento de conseguir identificar que essa resposta, para além de ter sido forte e articulada, ela entendeu novas dinâmicas e novas linguagens que mobilizam pessoas no século XXI, de forma que eu acho que muitos setores da esquerda entenderam, mas que a gente tem uma reação dentro da própria esquerda a admitir que essas talvez sejam estratégias interessantes, que é, se a gente vê desde a década de 90, e isso é muito marcado na literatura, um desengajamento de populações com processos eleitorais e democráticos, isso nos oferece um problema grande demais, assim, como é que a gente vai lidar com isso com sistemas democráticos? Tem uma resposta aí, que é engajar as pessoas a partir dos assuntos e das questões que mobilizam eles mais imediatamente. E para mim, a minha surpresa sempre é que as pessoas acham esquisito que nós somos mobilizados a partir da nossa identidade, quando, desde o século XIX, das revoluções liberais, tudo que define a nossa vida é a identidade. Só que a gente cai nessa falácia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que todo mundo nasce igual e livre, e não percebe que tinha uma contradição profunda naquela própria declaração. Ou que a gente não percebe o descompasso entre a aspiração teórica e normativa daquelas declarações e a efetivação dessas propostas, que nunca aconteceu, nunca entrou em, digamos assim, sintonia para a gente conseguir ter aquele horizonte democrático realizado. E daí, bom, num contexto, desde a década de 90, e essa é outra conversa que eu tenho com a Abal há muito tempo, que a gente fica querendo voltar para a década de 20, de 30, de 60, e na real a gente tem que voltar para a década de 90, a gente observa isso globalmente. Claro, o Fá pode falar sobre isso, mas ali, no nosso otimismo, antes de 2001, antes de 2008, as pessoas diziam que, o pessoal da teoria de eleição dizia o quê? Não, as pessoas elas não estão engajando em eleições porque a vida está tranquila, porque está tudo bem, então, né, se a vida está estável, se os estados estão estáveis, as sociedades estão estáveis, as pessoas se sentem menos mobilizadas a votar. Eu acho que essa explicação, ela, inclusive, está muito imbuída desse otimismo que me parece um pouco equivocado hoje em dia. Mas ela nos leva para um problema, que é bom, então, se a gente precisa, em sistemas eleitorais democráticos, mobilizar o eleitorado, como é que a gente faz isso? Identidade mobiliza, desde sempre. Por que a direita pode mobilizar isso muito bem, a gente não? Por que essa é essa pergunta que eu fico me fazendo? Por que essa é uma estratégia ruim? Porque ela não é universal? Qual é a estratégia universal politicamente que a gente tem desde o século XIX, do século XX? Nada é universal. Por que agora parece que, para responder essa ameaça pontual, a gente quer descobrir a estratégia universal perfeita que vai contemplar todo mundo e derrotar os caras sem apelar para o fundamento da política contemporânea, que é a identidade? Não, é justamente antes de voltar para o Felipe e para o Fabrício, a palavra também, eu lembro que na semana passada, uma das ênfases que a gente deu foi o seguinte: não é só a gente estar falando groselha sobre imbecis nomeados para cargos por Trump nos Estados Unidos. Eu identifiquei uma questão que eu considero bem crucial nessa nominata, por exemplo, né, dos secretários do Trump, que é uma afirmação disso tudo proposital.
Não é assim, um governador conservador não sei da onde, um senador mais não sei o quê. Ali, não. O cara tá nomeando pessoas específicas do tipo assim, ó, quem é o maior maluco que tem nessa área aqui? Então ele vai para a educação. Quem é o maior besta que poderia falar uma atrocidade sobre a saúde? É esse aqui. Então, ou seja, é uma afirmação e tanto, né? É um projeto escancarado do tipo assim, olha, não é mais eu tentando tomar de assalto o que é o Partido Republicano, por exemplo. É eu mostrando que vencemos, né? A liga desses vilões mentecaptos venceu, e agora é isso aí, né? É o Senado do Calígula, né? O cavalo é conselheiro, e assim nós vamos, né? Vai lá, Felipe. Não, eu só ia pegar aqui para passar a palavra para o Pontinho exatamente, porque da última vez que o Pontinho falou a respeito da questão de identitarismo, que foi a respeito até das eleições brasileiras e tal, né, das eleições municipais, sempre tem aquele comentário, né, Pontinho? Não, mas isso desvia, porque tem a luta de classes, e daí você tem que focar nisso aí. Qualquer coisa que desvie vai dar ruim, Fabrício Pontinho. Primeiro, eu não tenho a ambição aqui de tentar ensinar para quem deve, como se deve ou não se deve fazer política, que parece que é disso que a gente está falando às vezes, mas eu queria pegar um gancho da Tatiana. A Tatiana falou um troço muito, que eu concordo demais, novidade, que é o seguinte, caras, toda política moderna é identitária. Todas as reivindicações do que nós chamamos de política moderna são reivindicações de identidade, mesmo quando elas são de classe. Você não pode isolar identidade e classe. Não é tão simples assim. Né? Essas coisas, elas, dentro da política moderna, especialmente, elas tendem a trabalhar de forma interdependente, para dizer o mínimo. Eu lembro muito no segundo tratado sobre o governo civil, do John Locke, tem uma passagem que eu acho muito pungente, muito importante, que é onde o Locke ensina um ponto que o Abalito e a Tati trouxeram, que é a grande função da política eleitoral para as elites é manter o status quo. Ninguém subscreve a um contrato social que piora a sua situação comparada com a situação anterior. Só que o que acontece? Muitas vezes isso também é predicado na gente ver a distribuição ou a fotografia da realidade social como uma fotografia proporcional, uma fotografia que está todo mundo ganhando mesmo ou todo mundo perdendo na mesma proporção. Só que quando alguém sai muito na frente, essa pessoa pode estar seguindo ganhando por muito tempo e se achar injustiçada porque algum grupo, numa certa janela, aparentemente está ganhando mais, quando as elites continuam ganhando o que sempre ganharam. Só que, como algum grupo está começando a ganhar espaço, vem esse papo que agora não pode. Não, amigo, nunca pôde, mas agora pelo menos os grupos estão reivindicando igual reconhecimento. E a demanda por igual reconhecimento, ela acaba criando uma reação extremamente sanguínea nesses grupos, que é o cara que de uma hora para outra, porque não pode mais xingar pessoas, falar comentários racistas, não pode mais fazer, enfim, usar o seu status de tiozão do churrasco como um status positivo. Esse cara agora entra numa política da vingança contra uma figura abstrata que é o identitário. Né? Só que ele não percebe que ele mesmo é identitário. Que o tiozão do churrasco é um grupo identitário. E é um grupo identitário que durante anos foi hegemônico. E que agora perde, pelo menos perde de uma certa forma, uma linguagem. Perde um mundo. Né? Essa perda de mundo é simplesmente um reflexo que outros grupos reivindicam papéis sociais e pedaços da dinâmica social. E uma coisa que eu acho que é interessante aqui é, o que muitas vezes a galera de direita não percebe, é que quando esses grupos fazem a reivindicação por igual reconhecimento dentro da lei, cara, isso é um tremendo, um tremendo acordo. Deveria pelo menos ser interpretado como um tremendo acordo das burguesias, com as elites. Por quê? Porque são grupos que são grupos historicamente excluídos do pacto social, usando a linguagem do pacto social para tentar entrar dentro do pacto social. E aí vem com o papo, mas isso é identitário. Não, isso não é identitário. Identitário seria deslocar-se do pacto social. Na realidade, a gente está usando a linguagem do status quo porque a gente quer participar do status quo de forma mais igualitária. E daí a resposta do status quo é, não, você está sendo identitário. Eu não estou sendo identitário, eu quero ser igual. E esse é o ponto aqui. E muitas vezes a resposta é uma resposta de recolocação de privilégio
né? Que é o que a gente está vendo agora nos Estados Unidos, que é o que a gente está vendo com muitos setores da sociedade brasileira que estão se vinculando a discursos muitas vezes retrógrados, que são eles mesmos identitários, mas daí é uma identidade do status quo que perdeu, ou que se vê perdendo espaço, quando ele não está perdendo espaço. Ele só está tendo que, digamos assim, encarar com relativa igualdade outros grupos que antes você tinha a liberdade de detonar ou liberdade de ignorar. Né? Desculpa te interromper, mas eu acho esse um ponto super importante, assim, e eu acho que nos leva de volta para como talvez esses grupos mais hegemônicos estejam trabalhando muito dentro de uma perspectiva absolutamente realista da política, entende? Que qualquer perda de espaço, mesmo que relativa e não absoluta, é interpretada como uma perda absoluta, né? E eu fico pensando nisso, o quanto a hegemonia não é inebriante nesse sentido de que mesmo que tu não estejas ficando mais pobre, perdendo acesso, o fato de que outras pessoas estão ganhando acesso é um problema para ti. E aí entra, por exemplo, que o grupo do 100 ali trabalha dentro da discussão da escassez relativa, porque muitas vezes você não está tendo uma perda, mas como a distribuição ela não é uma distribuição que segue a mesma lógica distributiva, ela não é Pareto perfeita, né? Você identifica a distribuição como uma distribuição imperfeita. Quando o paradigma distributivo continua te favorecendo. Tanto que eu tenho uma bronca enorme quando a gente fala de programas como Bolsa Família como programas de redistribuição de renda. Olha, a redistribuição de renda era aquelas, porque a ponta de cima da pirâmide não ficou mais pobre por causa do Bolsa Família. Então a renda não foi exatamente redistribuída. O que tu está vendo é um programa de acesso à renda. Então tu tem parcelas da população que não acessam, ou melhor, que não acessavam renda e que estão acessando crédito. O que é ótimo, dentro de uma perspectiva neoliberal, é ótimo. E que, por sinal, estabelece um modelo de identidade que é um modelo de status quo, que é parte da população que não participavam da identidade praticada no mercado, participam da identidade praticada no mercado com maior eficiência. E daí podem comprar no mercado produtos que, olha só, o mercado começa a se adaptar para vender para essas pessoas também que antes não podiam comprar. Isso pode ser verdade tanto com relação a um público muito pobre, quanto com relação a um público, sei lá, LGBTQIA+, que vai tendo acesso a novos setores da economia de consumo. Porra, primeiro, isso é um modelo super discreto de emancipação. Se você quer discutir esse modelo enquanto alguém progressista, pela linha da Fraser, dizer que ele não está fazendo o suficiente enquanto modelo emancipatório, olha, eu até acho que tem discussão. Agora, se você quer dizer que esse modelo é um modelo radical, é tipo, caramba, mano, você realmente acha que isso é radical? Tipo, você acha que é radical você dá a oportunidade para grupos historicamente excluídos do status quo, de participar do status quo, ainda que de maneira periférica. Eles não participam como a ponta da pirâmide participa do status quo. Não, eles não podem participar nem de forma periférica, porque eles não podem reivindicar igual o tratamento nem de forma periférica, porque isso de alguma forma é terrível. E daí, a outra política, que é uma política igualmente identitária, mas é um identitarianismo do status quo, ela é celebrada como uma espécie de genialidade, né? E daí o Trump se torna um gênio do mal. Cara, na realidade o que o Trump está fazendo é política identitária, de contracorrente, não é nem de contracorrente, é de reestabelecimento de forças, né, Tati? Então, isso é profundamente irritante, que a galera não se dá conta que esses movimentos que agora estão retomando, né, a política do século, da década de 20 e 30, eles eram identitários na década de 20 e 30. De grupos que tinham perdido o poder relativo e que tentam reivindicar uma nostalgia por uma época que nunca tinha existido direito, mas que vem uma perda desse tamanho, pequena, de poder, como uma hecatombe, ninguém mais pode falar nada. Bueno, e daí vem um outro identitarianismo aí. Só que esse identitarianismo nunca é saudado como identitário. Então, quando o Trump faz política identitária nos Estados Unidos para a questão da fronteira, nós não falamos nesses termos, né? Quando a bancada neopentecostal faz política de gênero dentro de uma perspectiva profundamente identitária, ninguém usa a palavra identitário para falar do novo Estatuto da Família. Agora, quando pessoas LGBTQIA+, querem ter a igual dignidade de usar a porra de um banheiro, vem o papo do pessoal dizer para você, vai custar a eleição. Amigo, o que vai custar a eleição é o dinheiro abismal que os grupos identitários vinculados à Faria Lima, porque é também grupo identitário na Faria Lima, não é porque usa gravata que não é identitário, né, vão botar na direita, caceta.
Né? Então, vai custar a eleição. O que vai custar a eleição é que a gente não tem que pessoas trans não tem R$ 1 bilhão para meter em campanha, mano. Entende? E a galera entra num derrotismo absurdo com isso, de culpar como bode expiatório os grupos mais vulneráveis dentro do aspecto político. É absolutamente revoltante, Tati. E não só isso, né? Não só os grupos mais vulneráveis, mas os grupos que, dada a evidência eleitoral recente que nós temos, que conseguem fazer alguma coisa. Seja na Câmara de Vereadores, seja como em candidaturas de deputados estaduais e federais. Se a gente vê algum tipo de mobilização efetiva por grupos mais progressistas, são esses grupos que estão mobilizando e que estão conseguindo avançar projetos que são interessantes. Né? Vamos pensar toda a discussão da escala 6x1. Quem é que está mobilizando, pelo menos publicamente? Érica Hilton, sabe? Claro, com uma série de outros parlamentares que estão apoiando. Mas, poxa, a gente realmente vai desconfigurar. E daí, sim, eu acho que a gente acaba num derrotismo tão esquisito, porque a gente não consegue identificar a estratégia que esses grupos de direita e de extrema direita estão usando de maneira muito bem sucedida. Ou a gente identifica, mas fica muito tímido de dizer o que eles estão fazendo, efetivamente, que é política identitária, bem sucedida, efetiva. E quando a gente vê grupos de esquerda, que são os grupos mais vulneráveis, menos financiados, fazendo isso de um jeito interessante, a gente só joga pedra, né? Porque não pode, porque daí para a esquerda não vale isso, porque supostamente a gente tem que descobrir a fórmula lá mágica da mobilização universal de populações cada vez mais heterogêneas. Eu acho muito esquisito, gente, pelo amor de Deus. Não, é esquisito demais, Tati. É assim, eu gostei muito de ouvir vocês dois. Eu tô tentando convencer o Pontinho, Tati, a fazer, eu não sei se a gente conversando numa live, alguma coisa assim, mas para ele falar sobre o que John Locke falaria a respeito da possibilidade de pessoas trans mudarem de nome, utilizarem banheiro, sobre como isso aí, né? O que o Locke pensaria desse negócio? Porque eu acho que o cara lá atrás, ele diria assim, ó, isso é propriedade, né? Ele chega e diz assim, isso é propriedade. Então, é uma coisa que pertence à pessoa de todas as formas. E é muito engraçado como hoje o cara vai tentar se apropriar de, eu sou liberal, caralho, a 4, mas isso não, essa parte não. Propriedade para mim é o dinheiro no banco. Mas, Tati, o que eu queria te falar contigo, te ouvir a respeito é o seguinte, né? Primeiro, é muito curioso como essas coisas ali pro lado do conservadorismo, pro lado da direita, quando a gente vê qualquer tipo de reação, é muito engraçado como eles sempre vão em duas coisas. Tu fala em escala 6x1, a primeira reação que vem é, então nós vamos acabar com o aborto. Não tem nada a ver, aparentemente, uma coisa com as outras, mas ele diz assim, então nós vamos atacar as mulheres. Qualquer tentativa de tu avançar em uma determinada pauta é ou mulher ou público LGBTQIA+. Sempre, né? Sempre. Essa última jogada, assim, eu tava observando e disse, cara, que engraçado. A gente tá falando de uma coisa de trabalho, de uma coisa que você pode vir com produtividade, que você pode vir com qualquer outra coisa. Não. A reação vem no sentido de, vamos votar, então, a PEC do aborto. Esse aqui vai ser o negócio. E tu sabe que eu não acho que isso é coincidência, Bal, e eu acho que é uma estratégia não. muito esperta por parte desses setores, porque talvez eles já tenham identificado o que a nossa esquerda está falhando em identificar, ou está se recusando a identificar porque não quer abrir espaço para novos grupos dentro da esquerda, que é quem é que está conseguindo articular projetos interessantes dentro do campo progressista. São as mulheres. Os movimentos negros são os movimentos indígenas, é o movimento LGBTQIA+. Então, assim, não é à toa. Só que daí, claro, é tão perversa essa estratégia da direita que é tipo, então vamos acabar com o aborto. Então vamos proibir, vamos reduzir ainda mais o escopo de direitos de populações que são politicamente minorizadas, né? Porque isso vai articular dentro da própria esquerda uma reação conservadora que para eles é interessante. Eu não estou acompanhando tanto quanto eu gostaria agora, porque o meu final de 2024 está absolutamente caótico, mas eu preciso sentar uma hora para acompanhar toda essa nova movimentação. Com relação a direitos reprodutivos, via agora Lira, né? Não mais via Eduardo Cunha, agora via Lira. Porque eu já escrevi um artigo que foi publicado em 2020, não me lembro, sobre a PL 5069.
E para mim, o curioso da PL 5069, que é o que eu exploro um pouco no artigo, é essa dimensão que, para quem não está familiarizado com a discussão sobre direitos reprodutivos no Brasil, é um senso comum e a gente apela muito rapidamente para a ideia de que o argumento sempre vai ser de fundo religioso, né? Porque a gente assume que o Brasil sempre foi um país muito religioso e conservador, inicialmente católico, agora a gente está vendo uma reconfiguração para o lado neopentecostal, mas permanece que nós somos uma população religiosa e conservadora. E daí, quando a gente pensa em direitos reprodutivos, a gente sempre acha que esse tipo de proposição está sendo avançada com essas discussões de início e fim de vida, né? Umas coisas que ficam tanto quanto metafísicas e, enfim. A PL 5069 não tem nada disso. E o Cunha, assim, foi horroroso, digamos assim, ter que falar isso em voz alta, mas ele foi de uma esperteza na proposição e na justificativa da PL 5069 que, olha, é surpreendente que não tenha sido melhor sucedido, certo? E a gente sabe, né, que ela fica parada porque o Cunha vai preso, etc e tal, então talvez tenha sido mais sorte nossa do que competência, de fato. Porque toda a justificativa da PL 5069 não tem nada a ver com a questão religiosa ou com argumentos religiosos. Ela é toda uma justificativa nacionalista. O Cunha escreve, eu acho que umas 20 páginas dizendo que a ideia de direitos reprodutivos e da disponibilização de profilaxia pós-violência sexual, da pílula do dia seguinte, por aí vai, ou até do DIU, ela é, na verdade, um mecanismo do imperialismo norte-americano que convenceu as pobres feministas brasileiras que isso era do interesse delas. E que, na verdade, isso é uma grande estratégia de gigantíssimas organizações internacionais como a Fundação Ford de atacar a soberania brasileira no seu fundamento demográfico. Porque ao reduzir a população de um país como o Brasil a partir do controle de natalidade, enfraquece-se o Brasil no plano global. Tem que ler, tá, gente? Quem se interessa por essas discussões tem que ler, porque assim, é uma sacada argumentativa muito interessante e muito esperta. Por quê? Porque com essa sacada, de repente, tem um monte de gente supostamente de esquerda, ou pelo menos vinculada a partidos de esquerda, votando a favor desse projeto. E teve, no caso da PL, que não passou, teve um monte de gente de partidos de centro-esquerda e até de esquerda, até do PT, votando a favor. Legal, né? E daí a coisa começa, a gente tem que conseguir, né, principalmente nós, cientistas sociais, enxergar um pouco além, que é, por que então, quando a gente mobiliza a questão econômica, esses caras imediatamente mobilizam a questão das mulheres e das outras populações, né, LGBTQIA+, ou da população negra, ou da população indígena? Porque eles sabem que eles vão encontrar lastro e aderência mesmo dentro da esquerda para as suas propostas. Por que isso? Porque tem muita gente dentro da esquerda que não está feliz com o avanço das mulheres, das pessoas negras, das pessoas indígenas e das pessoas LGBTQIA+. Assustador, Gabriel Divan, assustador. Não, eu vou assustar ainda mais aqui então, porque a proposta de lei da redação original do Cunha, ela vai na jugular de um negócio assim, ó, que é uma coisa assim, que merece ser lida, tá? Então, assim, entraria no Código Penal, segundo ela, um artigo de número 127A que presta atenção o que ele diz. Olha só, esses dias eu estava falando sobre a questão dos verbos típicos, né? E como é que a gente tem que pensar o crime a partir do verbo que ele é anunciado, ou seja, você pratica ou tenta vivificar o verbo, e aí você está na seara de quem pode ser acusado pelo crime. Então, olha só como é que é o crime. Anunciar processo, substância ou objeto destinado a provocar aborto. Tá? Tu está anunciando um objeto, um remédio, um processo, né? Bom, induzir ou instigar gestante a usar substância ou objeto abortivo. Instruir ou orientar gestante sobre como praticar aborto, ou prestar-lhe qualquer auxílio para que o pratique, ainda que sob o pretexto da redução de danos. Ou seja, ele quer basicamente impedir pessoas de falarem sobre aborto, ele quer impedir educação sexual, ele quer impedir médicos de tomarem medidas de urgência, né? Decisão salomônica, aquela coisa. É muito impressionante.
E é muito impressionante, né? Porque, de fato, né, a Tatiana não mentiu aqui para nós. Ele fala em Fundação Rockefeller, não sei o quê, no meio do texto, é uma coisa muito bizarra. E aí que a gente já viu, ao longo deste ano, aquele projeto, o 1904, aquele que dá até para brincar, né? Parece que a mentalidade das pessoas, né, tá na data no número do projeto. A gente viu aquilo cair por terra, mas a gente vê depois a discussão voltando por PEC, e aí é uma coisa que talvez parece que eu estou atirando chumbo genérico aqui sobre política, mas está intimamente ligada ao que nós estamos falando, porque foi mencionada aqui a figura de Arthur Lira, e é muito impressionante como o fazer política desde o Cunha na Câmara dos Deputados para frente, chegando talvez no seu ápice com o Lira, e eu acho que o Cunha deve se remoer sim, porque ele ficou preso depois e não conseguiu, né, concluir a maioria das suas obras, dos seus intentos, se bem que ele é o cara também do impeachment, né? Então a gente tem que lembrar que ele tem um nome marcado no livro nefasto da história. Mas o Arthur Lira é o cara que chega no ponto de fazer política na seguinte forma: olha, ou vocês liberam para a gente emendas sem a gente precisar dizer qualquer informação sobre onde vamos gastar, ou nós vamos complicar. E isso é notícia. Isso é notícia de uma maneira não escandalosa, não revoltada. Isso é notícia como quem lê, né, a respeito de um dia normal no parlamento brasileiro. Só que pensar esse tipo de coisa não é só pensar pura e simplesmente nessa questão de eles vão fazer jogo duro porque eles querem emendas, eles querem graninha. É como se Lira e como se Cunha, como falava-se dele na época, não fossem caras extremamente comprometidos ideologicamente, não fossem extremamente identitários. Parece que eles são só dois malandrinhos fazendo gangsterismo, máfia para ganhar dinheiro. Cara, é ponta de lança desse identitarismo, e é assim que eu vou chamar, justamente atacar por essa frente. Então, tu vai ter uma versatilidade e uma multiplicidade, e aí a regra básica, né, dessa galera que é o amorfismo, tu vai ter eles nadando de braçada em relação a isso. Enquanto que o problema da esquerda muitas vezes parece ser o fanatismo morfista, né? Morfológico. Ou seja, não, a esquerda tem que ser aquilo, tem que ser isso, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Esses caras, eles têm tanto o maluco lá que fala, eu sou da frente do agrotóxico, eu sou da bancada do ajoelhar no milho, eu sou do culto ao revólver. Aí vai ter esse outro que vai negociar por eles como se estivesse só fazendo um meio de campo no sentido do regimento, vai ter outro que vai fazer conchavo de orelha em orelha, gabinete em gabinete, e assim eles vão. Enquanto isso, a gente também mencionou aqui a Erika Hilton, por exemplo, que está fazendo política de esquerda, de forma bem clara, de forma bem exposta, desavergonhada, e entre alguns dos fatores que estão na mesa da deputada e que estão na sua pauta, tem a questão trans, né, dada a condição dela. Agora, ela não está falando o dia inteiro de banheiros, né? Aí começa aquele papo assim, ó. Também, né, a esquerda pede porque o povo... Aí a gente volta para aquele outro tema que dominou bastante o nosso segundo semestre, né? O povo não quer saber de chamar menino de elo, ela e banheiro. O povo quer comida e não sei o quê. Aí vamos de novo, né? O povo não quer saber de identidade, o povo não quer saber de respeito a direitos básicos, o povo não quer saber de não sei o quê, não quer saber daquilo. O povo não quer saber de nada, né? O povo é basicamente um robô que você dá feijão, farofa e jogo do Flamengo, tal, e tá tudo bem, obrigado. Né? Não tem mais nada, esse povo não se interessa por nada, não tem nenhuma discussão que afeta o povo, e todas as pessoas do mundo querem mulher trans em banheiro de criança. É só isso que se fala, né? É uma pauta assim que todos os candidatos e candidatas usaram. Ninguém da esquerda fugiu dessa pauta, não, todos falam disso, né? É um mundo meio paralelo, já tá meio demasiado, né? O mundo paralelo costuma ser bacana, tu delira, tu vai pra lá, tá. Esse mundo paralelo tá durando demais. Tu delira, né, Tatiana Vargas Maia? Mas o Gabi traz um ponto que eu acho super interessante, que é, às vezes a gente fica falando dessas figuras, como Cunha e como Lira, e a gente esquece que os caras têm poder porque eles conseguem mobilizar uma galera. A gente ainda está trabalhando, apesar de todos os problemas institucionais, toda a erosão democrática que a gente pode estar sofrendo institucional, acho que não dá para esquecer que os caras ainda estão mobilizando o poder. Por quê? Trabalhando numa
no esquema de democracia representativa, eles conseguem mobilizar pessoas. E daí eu acho que entra um ponto que o Fabrício sempre fala e que as pessoas ficam surpresas, às vezes não conhecendo bem o Fabrício, que, nossa, como assim o Fabrício está falando dessas coisas? Que é entender como identificar essa direita como uma direita identitária, identificar como identitária é ótima, né? Mas reconhecer essa direita como trabalhando a partir da lógica da identidade e sendo muito talentosa nesse trabalho, garante um poder fenomenal para esses caras, porque eles mobilizam uma população gigantesca, né? Que vai apoiar, que participa, que vota em peso, que faz campanha, que vai para mobilização. Então, acho que dá para falar um pouco disso também, né, dessa dimensão eleitoral. Eu acho que não é só eleitoral, ela é uma mobilização de base, ela é uma mobilização de racionalização da base, que foi aquilo que a gente falou quando a gente estava discutindo a política municipal, né, e tu trouxe um pouco os estudos, como por exemplo do próprio Downs, né, sobre o problema da apatia, e de como a apatia, numa leitura otimista, pode indicar que está tudo bem, né? Mas quando você tem um cenário de apatia, você tem que mobilizar as coisas que importam para fatias de populações que não se sentem representadas, né? Bom, essa percepção de falta de representação pode ser justa ou injusta, não importa, o que importa é que ela existe, né? E eu não conheço nenhum grupo político que acha que é muito representado. Vocês conhecem? Vocês conhecem algum grupo político? Não, a gente tá muito bem. Pode nos representar menos aí. Nenhum grupo político faz isso por opção. Absolutamente nenhum. A política é fundamentalmente um jogo de forças onde grupos reivindicam o direito a serem ouvidos dentro do poder que eles têm e dentro do uso que eles vão ter, um uso tácito, um uso honesto, um uso, enfim, que seja do sistema. O sistema que existe, como ele existe, na forma como ele existe. E aí tu entra nessa questão que abrir mão da questão identitária é abrir mão da base. Quando a esquerda fazia política de sindicato, ela estava fazendo política de identidade. Porra, política sindical é política de identidade. Que isso? E talvez o grande problema da uberização hoje seja que a pessoa não se identifica como trabalhador. Que é um problema de alienação difícil, né? Que é o cara não se vê como empreendedor, ele está se vendo como uma outra identidade que é mobilizada por outros grupos políticos. Por quê? Talvez porque ela seja mobilizada de forma mais efetiva, porque se mobilizar como trabalhador para esse cara parou de fazer sentido. E quando ele é mobilizado como neopentecostal, ele vê as reivindicações dele sendo atingidas, porque, como eu sempre digo aqui no Vira desde 2018, né, o grupo pentecostal é o grupo mais racional da política brasileira, porque ele é o mais bem representado, que mais tem as suas demandas bem representadas, e ele é um público de base, e ele é um público identitário. Eu acho que tem uma virada de chave que as pessoas não se dão conta, mas que quando a gente está discutindo, né, política, a gente sempre vai dizer, a pessoa ela é racional quando ela age a partir dos seus interesses, quando ela privilegia os seus interesses. Então, um eleitor é racional quando ele vota a partir dos seus interesses. E daí tem alguns autores das RIs, os construtivistas principalmente, que estão tentando responder esse racionalismo excessivo dos realistas, dos liberais, e eles vão perguntar assim, tá, e de onde é que vêm esses interesses? Onde é que eles vivem? Do que eles se alimentam, né? E a resposta muito rápida dos construtivistas, assim, claro que eles elaboram mais, mas para o nosso contexto é, identidades definem interesses, né? Quando as pessoas estão escolhendo o que é importante para elas numa eleição, talvez elas voltem para quem elas são, para identificar o lugar que elas ocupam na sociedade, o que elas estão fazendo, e que daí a gente não consegue desvincular isso, né? Que o Fá estava falando de pensar nos interesses e de pensar os evangélicos como grupo mais racional. Por quê? Bom, porque talvez eles estejam conseguindo fazer esse processo de maneira muito clara, identificar quem eles são, o que eles querem e como eles podem chegar lá. E uma outra coisa, Tati, que é a articulação de valores individuais, valores sociais e do jogo de soma não zero, que é fundamentalmente o seguinte, nós todos somos complexos e em qualquer decisão que nós tomamos na nossa vida, nós articulamos os nossos interesses de forma complexa. Nem sempre a gente consegue decidir com base naquilo que nós mais gostamos ou naquilo com que a gente mais se identifica, mas se nós identificamos algum lugar onde a gente consegue ser alguma das coisas que nós somos, e nós somos muitas coisas, de forma repetida e bem-sucedida, você foca nisso. Né? Então é natural que uma pessoa que veja que as reivindicações dela de nível de trabalho não estão tendo sucesso, mas as de nível social religioso estão, foquem na identidade religiosa, porque essa é que compensa.
E aí você pode começar, inclusive, a ver uma transição, que é uma transição que é muito bem operacionalizada dentro dos movimentos neopentecostais, por exemplo, que é a de mudança de perspectiva de identidade de trabalho, que é essa questão, não de resistência, mas de, digamos assim, reivindicar a identidade do empreendedor. Então você pega o Uber, né? E o Uber vai te falar, eu sou empreendedor, eu sou cristão, né? O cara vai conversar todas essas coisas contigo. E ele tá surfando dentro dessas identidades porque elas compensam. Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de fazer parte de um grupo que é um grupo que tá apanhando. Né? Agora, nem tudo que a gente é negociável. E é isso que é particularmente perverso numa política que diz, mas os identitários... Mas, cara, o que tu tá dizendo pra esse cara que já é um fudido é que ele não pode nem reivindicar um lugar melhor porque ele vai estragar a brincadeira. E tu nem sabe me dizer que brincadeira é essa. Porque assim, se a brincadeira é dentro dos direitos sociais do trabalho, vocês estão devendo pra esse cara também, porque ele tá desempregado. E ele nem tem direito a ser tratado pelo nome no ambiente de trabalho dele porque tu acha que isso é identitarianismo. Então tu tá ligando pra esse cara o direito a ser tratado pelo nome no trabalho, porque isso é identitarianismo, deixa eu ver se eu entendi. E daí essa pessoa não pode reivindicar o direito a ser tratado pelo nome no trabalho, porque isso é identitarianismo. Mas daí você quer que ela reivindique questões de trabalho, porque isso é questão de classe. Mas ela nem consegue acessar o trabalho de forma digna, seu idiota. Tipo, tu entra dentro de um pedágio com relação a isso. Mas a esquerda tem que falar a linguagem do povo. Onde é que tá? Que porra de linguagem de povo não tem pobre trans? O pobre trans não tem direito à dignidade, não tem direito a trabalho? Tipo, são questões absolutamente encaixapantes que a gente tem que ter essa discussão nesse nível, enquanto do outro lado, os grupos de direita mobilizam a política de base de uma forma profundamente baseada em identidades nostálgicas, nocivas, muitas vezes antissistêmicas. Então, é uma situação extremamente, dá uma certa vertigem, né? Eu vou falar um negócio aqui, né, e eu vou passar pro Divan para ele complementar, porque eu tenho certeza que ele tem coisas para dizer a respeito disso, né? Porque assim, eu não sei qual é que é a visão de vocês, isso aqui é aquele momento da palestra que o cara diz, eu tenho uma provocação, né, então vocês já sabem que é uma bosta o que tem pra vir. Mas é o seguinte, uma das grandes sacadas do neoliberalismo, né, Tati, quando a gente coloca ali nesses anos 90, que a gente vê essa coisa mudando, né, eu acho que tem 2 pontos ali. Primeiro é aquela questão do nada vai mudar, chegamos no ponto em que temos que estar, né, chegamos no fim da história, né, Fabrício Pontin? Então, né, tudo é dessa maneira aqui. Então, todas essas coisas que vêm como pequenas perturbações, elas acabam sendo vistas como nocivas, né? Tudo que vem como uma pequena perturbação dessa ordem que já está perfeita, por que vocês estão querendo mudar? E aí vem um ponto que é bastante relevante, aqui talvez eu esteja sendo lacaniano demais, assim, mas é a questão da linguagem. E essa questão da linguagem, assim, e aí, né, antes de passar pro Divan largar pra Tati aqui, assim, galera, eu vejo uma coisa como extremamente, né, que já vem de um tempo, mas ela vem muito pra mascarar tudo isso aqui, que é a palavra meritocracia. Eu acho que a meritocracia, ela veio para apagar toda a possibilidade de diferença, e disso que o Fabrício fala, né, das necessidades das pessoas, porque no momento em que tu acredita numa coisa dessas, tu diz o seguinte, veja só, não importa se tu é mulher, se tu é negro, se tu é indígena, se tu é trans, o que que seja, a questão é mérito, né? Semana passada eu achei muito engraçado, não é nada engraçado na verdade, né? É aquela coisa que você se coloca com uma jaqueta verde, um capuz na cabeça e tu já sabe o que fazer, que é quando o Elon Musk chega, por exemplo, e diz assim, quando as pessoas falam de moradores de rua, elas estão escondendo, tu vê como é legal, né? Você falando deles é que tá escondendo alguma coisa, que na verdade se tratam de drogados que estão lá porque querem. Sabe, dá vontade de dizer, mano, de drogado que tem problema, drogados com problema mental, ele fala. Assim, drogados com problema mental, inclusive, são bilionários e estão influenciando eleições. Indiscutivelmente. Né? Mas eles estão lá porque eles querem. Né?
ele, por outro lado, com o mérito dele, tá onde ele está. E eu acho isso aí de um absurdo tão grande, porque exatamente assim, ó, tu vê, é sempre, né, aquela coisa de você apagar o conflito, é de você apagar identidades, né, porque só existe uma e é a que vence. As outras estão ali por algum outro motivo. Gabriel Divan, tô errado na linha aqui? Não, cara, mas assim, ó, o que a gente aprende enquanto direito, no sentido mais puro da palavra, né? Critérios de justiça. O que a gente aprende enquanto o normal, o que a gente aprendeu a coligar necessariamente ao conceito de democracia, é um tipo específico de igualdade idílica. Esse é o problema. Quer dizer, o cara fala assim, ó, igualdade, mérito, não olhar para quem é a pessoa, mas pelo que ela consegue fazer e pelo que ela faz. Isso tudo faz parte de um conceito específico do que a gente aprendeu, que é o correto, que é o lógico, que ele é um conceito ideológico. É por isso que ele é um conceito que ele vem passando por cima, né? Ele enrola tudo, as diferenças numa massa e eu não quero falar sobre o assunto. Ele passa um ziplock, né, nas diferenças e diz assim, não quero lidar com o assunto. Cara, esse é o problema. A gente pensa, nós, por exemplo, aqui eu e o Felipe, né? A gente tem uma vivência do direito muito maior do que a do Fabrício, que também é, né? Lamentavelmente, ele não vai apagar isso do currículo, né? Já esteve em situação, já esteve em situação de bacharel, né? De jurista. Mas a questão é, o que a gente aprende como o direito, a democracia, né? Os critérios. Na verdade, são um direito, um tipo de visão de uma democracia e um tipo de critério. Ou seja, né, o nosso direito, aquilo que nos é ensinado, e é por isso que eu acho sempre tão engraçado essa coisa do marxismo cultural, como se o normal não fosse uma questão de lógica individualista, liberal, contratualista, e 2, não fosse uma versão tosquíssima de liberalismo. Esse é o normal. É o que a gente aprende como o certo. As outras coisas são opções, são diferenças, são caminhos alternativos, outsiders. Não, cara. É uma coisa muito louca. Aí o cara pensa assim, ó, igualdade. Por que a gente é tão desesperado por uma igualdade que não é uma igualdade radical, né? O Fabrício estava falando de John Locke, esse tipo de coisa. Nós não estamos lutando por uma igualdade no sentido, né, sangrento da palavra. A nossa igualdade é um desespero pela igualdade Morgan Freeman, né? Nós somos desesperados pelo Morgan Freeman. Por quê? Porque é um tipo de igualdade que é como a gente aprendeu a ver o que a Tati falava. Declarações dos direitos do cacete, carta universal do caralho, esse tipo de coisa. É tudo para colocar as coisas num patamar idealizado da pior maneira que essa palavra pode surgir num vocabulário. É para não acontecer, né? É para tudo ficar igual, é para não se mexer. E aí a gente fala de direitos fundamentais, igualdade, não sei o quê. E aí fala de meritocracia. E aí pergunta para uma criança de 3 anos, né? Como tem alguns nas redes sociais, meu filho de 3 anos reconheceu a opressão de gênero, né? Essas crianças de 3 anos que são inteligentes, né? Pergunta para elas assim, ó, o que é mais correto? Tu oferecer uma vaga planejada assim assado para um serviço ou para algum tipo de benesse para alguém assado, ou deixar que todos compitam e quem for melhor vence. É óbvio que a pessoa vai falar aquilo que parece mais lógico. Então a gente precisa justamente admitir de uma vez por todas e começar a falar mais disso, que as visões de justiça misturada com a noção de direito constitucional, que é o que a gente costuma ter, ela está impregnada de uma proposta. Ela não é a justiça, a democracia, é uma proposta porque existem outras. E aí volta para aquela velha discussão, né? O que falta no ensino é a doutrinação marxista. Nós não temos nem 8% disso, né? Precisamos ensinar. Tati, algum comentário sobre... Porque o Divan não fez pergunta, né? Não, mas eu tava ouvindo aqui o Gabs e eu tava pensando como eu acho que a gente ainda sofre de um romantismo do normativo, né? E eu digo isso talvez da melhor maneira possível, porque eu não sou uma pessoa que também quer, digamos assim, jogar o bebê com a água do banho. Eu acho que o Fá trouxe um ponto anteriormente que é importante e que eu acho que ele falou e a gente acabou não voltando porque a gente foi falar de outras coisas, que é pensar
como muitos dos movimentos sociais que a gente vê contemporaneamente, ao longo da segunda metade do século XX, mesmo no início do século XXI, eles são movimentos que estão demandando uma inclusão nessa dimensão normativa, né? E eu acho isso muito interessante, porque ela é quase uma contradição em termos, às vezes, se a gente quer pensar, como muitas vezes nós fazemos aqui no Vira, essa dimensão do normativo, do teórico, do empírico e do pragmático, que é pensar que para muitas dessas populações, eu posso falar como mulher, o Estado é fonte de violência, não é verdade? Como mulher brasileira, bom, não tenho direitos muito bem consolidados em termos reprodutivos, e a gente consegue colocar, a ONU já coloca isso como uma forma de violência, porque né, a gente não pode ser, inclusive, um pouquinho mais radical que a ONU. E ainda assim, a gente identifica o Estado como uma fonte de violência, mas isso não significa que a gente quer necessariamente denunciar o Estado. Eu acho que tem uma dimensão de quase, talvez, um otimismo de enxergar a possibilidade de reformar o normativo ou de ampliar esse normativo, que fica nessa tensão. E eu acho que para outras populações minorizadas é a mesma questão. Tá, e aí, o que a gente faz? Eu sempre fico me lembrando, quando eu penso nisso, quisera eu ter a resposta e a solução para esse problema, entre duas vertentes teóricas, assim, se a gente quiser colocar nesse sentido. Uma são as mais críticas, que na minha linha de estudo, né, estudando identidades nacionais, nacionalismos, essas expressões com relação ao Estado e governo, vão dizer que todo o nosso problema é que a gente se prende, se fixa muito em categorias que já estão antiquadas para os nossos problemas contemporâneos, e a principal delas talvez seja a dimensão de cidadania. Né? E daí tem toda uma galera muito crítica que vai falar, a gente tem que pensar contra a cidadania, porque a cidadania ela é necessariamente um mecanismo de exclusão. Beleza, se a gente vai investigar o que está acontecendo com migrantes e refugiados atualmente, eu acho que tem um ponto importante ali, que cidadania é um mecanismo de exclusão, pelo menos como ela é configurada contemporaneamente. Ao mesmo tempo, eu sempre me lembro do Keynes nos dizendo que no longo prazo estaremos todos mortos e que tem uma demanda muito urgente por todos esses movimentos sociais, que é, eu quero melhorar a minha vida agora, e talvez o mais imediato e o mais palpável, concreto, seja abandonar uma dimensão talvez muito idealista de uma reforma revolucionária mais ampla, e eu quero voltar para esse ponto da revolução depois, e pensar em mudanças pragmáticas pontuais que vão melhorar a minha vida agora, ano que vem, talvez. E eu acho que essa é uma tensão interessante que a gente tem na política contemporânea, que a gente não tem conseguido equacionar, e que muitas vezes ela volta com uma crítica muito injusta para esses movimentos. Que é de dizer, mas se vocês acham tudo tão ruim, por que vocês querem ser incluídos? É tipo, bom, a gente só quer parar de sofrer um pouquinho de violência nesse momento agora, não significa que a gente vai estar contente ou absolutamente satisfeito quando isso acontecer. Outra coisa, Tati, que eu acho que nessa discussão muitas vezes se perde, eu acho que vale a pena, eu até queria te ouvir sobre isso, é que, cara, a gente foca nos grupos, e é isso, Abal, Ivan, que eu acho absolutamente insano. A gente foca nos grupos que estão reivindicando o reconhecimento pela via moderna, que estão reivindicando o reconhecimento pela via do Estado, grupos que historicamente teriam todos os motivos do mundo para acharem o Estado uma puta de uma merda. Grupos que foram excluídos na história do Estado moderno, grupos que foram considerados ilegais, que foram perseguidos, que foram, enfim, grupos que a história do liberalismo, para esses grupos, é uma história de não pertencimento. E esses grupos reivindicam um lugar de pertencimento dentro da ordem. Dizendo, esse sistema de nome que nos excluiu, a gente quer fazer parte dele, só deixem a gente participar. Esse sistema de emprego que nos excluiu, a gente quer fazer parte dele, só deixem a gente participar. E daí, do outro lado, tu tem grupos que são historicamente privilegiados, historicamente no topo da pirâmide, identidades que são identidades historicamente reafirmadas, que elas têm alto grau de pertencimento, se vocês quiserem colocar, elas são identidades que têm alto grau de property rights. Elas são identidades com alto pertencimento, alta propriedade. Elas conseguem tornar o liberalismo, tornar o Estado delas. E essas identidades, motherfucker, trabalham contra o sistema, usam o sistema como escudo para, digamos assim, tapar qualquer possibilidade de crescimento. E a resposta dos grupos progressistas é, não, mas os grupos identitários têm que esperar. O identitarianismo está matando a esquerda. Amigo, que?
Então, tipo, dá uma frustração enorme, que é a frustração de não identificar o fascismo ou o neofascismo como um fenômeno identitário, de não identificar o neopentecostalismo, ou pior ainda, porque o neopentecostalismo eu acho que o pessoal identifica, mas identifica de uma forma profundamente condescendente. Né? Agora, não identifica, por exemplo, as elites paulistas do mercado financeiro, essas nunca são identitárias. Né? O que é bizarro, porque eu nunca conheci um tipo tão identitário quanto um tributarista. Não, tô falando sério, Balito. Ô, meu, tem algum grupo mais codificado, uma identidade mais codificada dentro do direito do que o tributarista engenheirado? O tributarista engenheirado é uma identidade hiperestável. O cara usa as mesmas palavras, faz as mesmas piadas, usa as mesmas abotoaduras, vai nas mesmas garotas de programa, e trabalho sexual é trabalho. Não tô detonando o trabalho sexual, não. Não, a gente tá detonando tributaristas, não nos entendam mal. Tipo, é uma identidade, cara. É um grupo identitário. É um grupo identitário, mas nunca é reivindicado, né? Por que o identitário é sempre um moleque sem grana, de cabelo azul, entende? Se fudendo pra conseguir ir pra faculdade, vendendo docinho pra ir pra faculdade, vendendo trufa pra ir pra faculdade, entende? Por que esse cara é identitário e não um playboy dirigindo carro que trabalha no mercado financeiro por causa do papai? Porque esse cara desestabiliza o sistema, Fá. Porque necessariamente, e eu concordo contigo, mas se todos os identitários que estão bem encastelados e protegidos pelo nosso Estado, eles têm o privilégio de questionar esse Estado, porque eles controlam, inclusive, digamos assim, o grau do alcance do questionamento. Agora, a inclusão de grupos que estão historicamente excluídos das nossas esferas políticas, institucionais, estatais, a inclusão desses grupos ameaça a estabilidade desse sistema, porque a gente não sabe o que acontece quando a gente permite que essa galera tenha um pouquinho de decisão. A gente não sabe onde a gente vai parar. Então, eu acho isso particularmente brutal, entende, Tati? Porque isso que eu te disse, esses grupos, eles perturbam o sistema por existir, né? Porque a reivindicação deles é de querer fazer parte do sistema. E daí tá, ao mesmo tempo, a potencialidade e a radicalidade, pelo menos de ainda estar trabalhando com um horizonte democrático, né? Que isso ainda está em jogo, está na mesa, a gente ainda pode falar dessas coisas. Mas, por outro lado, as contradições de como a gente desenvolveu esse sistema nos últimos 2 séculos. Bom, Tati, eu vou aproveitar então, tu falou a palavra mágica, tu falou revolução, né? Agora eu quero saber, né, de como fazer isso. E mais, assim, ó, eu gostaria de te ouvir também um pouquinho mais a respeito dessa questão de você utilizar essas armas que não foram feitas para você. Né? Porque quando tu fala assim de pertencer ao Estado, de repente ocupar um cargo político, todo esse tipo de coisa, a gente sabe que não foi feito para mudar, não foi feito para esses grupos, né? Foi feito para os mesmos caras de sempre, né? Pro tributarista da Faria Lima, eu adorei, né? O tributarista também usa memes ruins, Fabrício. Sempre aquele negócio de uma carroça sendo puxada pelo cara que paga imposto e o Estado gordo atrás e soltando umas migalhas pro pobre que tá correndo, né? É maravilhoso, assim, né? Eu conheci muitos dessa forma aí. Mas enfim, Tati, queria te ouvir sobre isso aí. Dá para fazer essa mudança dentro dessa tensão? Porque efetivamente tu tem vamos chamar de um plano mínimo, né? Que é você conquistar as coisas básicas. Isso sim é importante, né? É muito difícil. Como é que tu chega para alguém e tu vai dizer assim, ó, não, espera com essa tua, né, com o teu nome, com o teu almoço de amanhã, com a possibilidade de emprego, porque a gente tem que fazer a revolução. Então tu tem que estar buscando lá na frente. Mas também, né, não ficar só num panorama, nesse panorama, Tati, e daí assim, ó, me corrige aqui, mas nesse panorama Handmaid's Tale, que parece sempre aquele negócio assim, ó, não, daqui a pouco vai ter um Estado teocrático, o bom é o que tu vive agora. Olha como tá bom o jeito que tu vive, porque senão vai ficar muito ruim. Do tipo, cara, eu entendo, não dá pra virar Handmaid's Tale, mas também tu achar que agora já tá tudo bom, supimpa, né? Olha como ela podia se relacionar com um cara negro, né? E ter um filho e... Calma, eu entendo, mas também não dá pra ficar só no... Tá bom assim, tá? Se a gente se mexer muito, vai vir uma Malafaia e vai te botar um capuz e daí você vai fazer só o que ele quer. Sim, como é que a gente media, digamos assim, esse cinismo, né, que parece que está nos contaminando, um cinismo da ousadia, não da ousadia, mas é um cinismo que
que parece mediar ou parece, digamos assim, arrefecer qualquer tipo de ousadia que a gente possa ter em projetar um horizonte que é menos brutal do que o horizonte que a gente tem atualmente, com possibilidades de mudanças que talvez contemplem os problemas que a gente afeta agora, sem ao mesmo tempo se resignar nesse espaço. E eu acho que essa é a grande pergunta, Bal. E eu tenho olhado muito para as nossas candidaturas e para as nossas, né, vereadores, deputadas, que têm articulado propostas identitárias, se a gente quer voltar para o tema, que eu acho que são muito interessantes, como as pessoas que estão efetivamente trabalhando nesses dois níveis, né? Que é tipo, tá. E aqui eu tô falando de um lugar que como uma pessoa que está num lugar atual dos seus estudos, que tem voltado a estudar dinâmica de revoluções e que tenta não ficar muito apaixonada pelo romantismo revolucionário, porque eu acho que, inclusive, do jeito que a gente ensina revoluções, eu tenho me pensado nisso, eu acho que a gente tem um problema, que a gente só ensina o começo das revoluções, né? A gente ensina os primeiros anos do processo revolucionário e a gente geralmente não chega no final do processo revolucionário, o que nos daria, talvez, uma dimensão um pouco melhor, com mais nuance, de quão complexos são esses processos. E como, talvez, às vezes, o nosso desejo por uma revolução, ele está muito situado numa compreensão dos inícios, mas que ignora meios e, por vezes, fins. E talvez eu esteja ficando um pouco abstrata aqui, mas é só para dizer que me parece que o canal é a gente conseguir trabalhar em dois níveis, que é como é que a gente melhora a vida das pessoas agora, utilizando ferramentas que não foram feitas para isso, sem abdicar de transformações um pouco mais profundas. Não sei. Se eu tivesse essa resposta, eu acho que talvez eu estivesse fazendo outras coisas, assim, da minha vida nesse momento. Mas eu acho que nós temos visto projetos que são interessantes e projetos que estão articulados em câmaras de vereadores, nas nossas diferentes casas legislativas, que é não se ater apenas à dimensão do mandato enquanto mandato legislativo. E muitos desses vereadores e vereadoras, deputados e deputadas, senadores e senadoras, estão articulando e não abandonam a sua inserção nesses movimentos. E daí que eu acho que a coisa fica poderosa. E por que essas pessoas acabam incomodando? O Fá falou isso muito rápido, que eu não sei se ele falou isso hoje, que a gente conversa tanto sobre essas questões, que eu sei que ele já falou isso em algum momento da nossa vida, nos últimos 20 anos. Que como a gente tem um problema com as estratégias mais cotidianas dos partidos de esquerda, pontualmente do PT, que abandonam a estratégia que torna o PT bem-sucedido, que são estratégias de trabalho de base, trabalhos comunitários. E eu acho que é isso, que é tipo, como é que a gente alcança o poder sem abdicar das bases que nos levaram até o poder e que talvez nos deem sustentação e poder para fazer transformações mais profundas. E eu acho que as candidaturas que são atualmente acusadas de serem identitárias, como se fosse uma coisa ruim, estão fazendo isso de maneira bem sucedida. Elas estão atuando pontualmente, de forma legislativa, para melhorar a vida das pessoas no imediato, sem abandonar esse lastro de representatividade de estar trabalhando fora da esfera mais institucional. E daí a gente volta para essa contradição que a gente está falando desde o início do episódio, que é, a direita parece estar fazendo isso muito bem, está dando certo para eles, né? Eles estão conseguindo, inclusive, mudar o Estado brasileiro e outros estados do mundo de maneira profunda, institucionalmente. Tá virando, os nossos estados, governos estão virando outra coisa, assim. E a gente tem que cada vez mais pensar que como é que era a fortaleza das instituições democráticas do século XXI é uma grande de uma falácia, porque elas estão sofrendo alterações profundas de maneira mais rápida do que a gente estava esperando. Como é que esses caras estão fazendo isso? Pela via eleitoral, mas sem abandonar essas comunidades que levaram eles até o poder, o que dá força, né? A gente tem poder em número também. Então, me parece, tá? Tô tentando responder essa tua pergunta ingrata, que é isso, que talvez a estratégia já exista e ela está sendo bem sucedida no nível local. E o nosso desafio é como é que a gente consegue articular um projeto mais amplo para isso. E eu não quero nem pensar em termos nacionais, porque eu não acho que o nosso problema é mais nacional. Como é que a gente articula um projeto mais amplo em termos societários que extrapolam algumas das fronteiras com as quais a gente trabalha normalmente. Gabriel Divan. Eu ia dizer que, inclusive, já faz um bom tempo que eu tenho
tentado insistir nessa tecla, a gente não deve absolutamente nenhum tipo de fiscalização de coerência para essa galera. Então, quer dizer, se por um lado tem que haver uma demanda para inclusão dentro desses parâmetros estatais, modernos ou tudo mais, por outro lado tem que haver um denuncismo de o quanto eles também são prejudiciais e, enfim, a ordem do dia hoje é a gente tentar normatizar algum direito, então a ordem do dia é essa. Ah, mas esse é o seu limite? Não. Ah, mas isso é contraditório. Meu amigo, o mundo é contraditório. Então, quer dizer, se eu vou ficar ou pautado no limite que você quer que eu fique para que eu não seja incoerente aos seus olhos, isso aqui vai tomar banho, meu. Vai tomar banho, porque tem um lado que está tentando destruir o outro. E aí, quando o outro lado diz assim, olha, eu quero morango e chocolate também. Não, você tem que escolher um só. Não, eu não tenho que escolher merda nenhuma, meu amigo. Quer dizer, eu posso, inclusive, batalhar de uma maneira crítica, de uma maneira reflexiva, de uma maneira autocrítica, de uma maneira, inclusive, meio deprimida. Olha, eu estou batalhando para que eu tenha direito a ser chamado pelo meu nome, né? Por um Estado que, se possível, quer me jogar da ponte, né? É isso aí, cara. É isso aí, meu. Quer dizer, é uma cobrança muito modorrenta, ela é chata, né? Como se fosse uma necessidade de escolha e como se todo mundo que luta para ter, por exemplo, a questão no nome ou outras coisas do tipo, né? Como se todo mundo fosse um ingênuo que acha que estar no papel vai lhe salvar. Não, cara, ninguém é assim. Agora, tem uma questão aqui que eu posso conquistar, eu quero discutir isso aqui também. Tem um panorama mais amplo onde a gente pode discutir? Tem. Eu vou estar lá naquela plenária também, né? Não se preocupe, eu vou estar em todas, tá? Porque os outros caras estão em todas. Eles não têm problema de estar em todas, então ninguém aqui tem que ter problema nenhum. Então, ele faz parte, inclusive, de um panorama de revolucionar, né, a situação, tu ficar perturbando em qualquer lugar. Inclusive, né, não precisa ser um estágio inicial, pode ser uma tática conjunta também. Olha, eu vou lutar. Qual é a tua luta? A minha luta é para a gente criar uma lei que garanta para as mães trans o direito de... Bom, beleza. Beleza, porque ter ou não ter essa lei faz diferença? Faz, é melhor que tenha. Ah, mas no fundo não vão cumprir. Bom, é melhor que tenha. E é melhor que tenha todas. E aí um dia a gente vai indo... Cara, assim, sei lá, eu tenho isso muito, muito simples para mim. Tô contigo, Gabi. E é muito engraçado porque é uma armadilha de um perfeccionismo que, por um lado, é muito confortável, né? Porque então a gente não pode fazer nada, porque se a gente não vai ser perfeito, Deus me livre tentar fazer alguma coisa que não vai ser perfeita, absolutamente coerente, que vai surtir exatamente os resultados que a gente estava esperando que fosse surtir. E por outro lado, de novo, a gente volta para esse cinismo que não nos deixa com alternativa nenhuma, né? Eu me lembrei agora, eu tô muito pouco no Blue Sky, porque essa mudança do Twitter pro Blue Sky me deixou assim, sem vontade de estar em rede social, mas eu fico lá lurking, lendo o que vocês estão escrevendo, e outro dia, em toda a mobilização da escala 6x1, eu vi alguém comentando num post do Abal, dizendo, isso daí não adianta nada, o que tu acha que tu vai fazer? E é tipo, olha, cara, eu tô tentando fazer alguma coisa nos meios que eu tenho, da forma como eu consigo agora. Se nem isso eu fizer, o que me sobra, né? A gente vai abdicar até disso, da possibilidade de sonhar com uma diferença. É muito triste. É um horizonte, assim, de aprisionamento, de imaginação política muito triste. É por isso que eu tive que fazer um RT sobre retórica da intransigência, né? Eu digo, tá ali, ó o que você tá falando, meu irmão, né? Mas enfim, Tati, antes de terminar, por favor, promete que não vai demorar mais um ano, por favor, que fica muito bom o episódio contigo. Olha, sim, só acho que você tem que me convidar. Eu acho que eu e a Tatiana, a gente tinha que gravar, às vezes, assim, juntos, periodicamente, assim, dentro do canal, assim, olha eu botando a Tatiana no fogo. Ela vai me matar quando eu chegar em casa. Vira soberana na minha vida, não aceito soberanos, como é que é, contra toda autoridade, menos a do Vira. Aí, ó, muito bom. Não, pode chamar as dicas culturais depois dessa, Gabriel de... Olha, não tem mais nada a acrescentar, senão dizer que as dicas culturais estão aí para você aproveitar. É final de ano, você tem que ter um tempinho para você, seja um tempinho para estudar e lidar com mais questões pedregosas, seja um tempinho para você distrair a cabeça. É por isso que as dicas culturais, elas
podem ser um espaço para tudo. É livro, é filme, é jogo de videogame, é peça de teatro, é música, é qualquer coisa que você queira para que os nossos ouvintes, talvez, né, possam aderir e possam, de alguma maneira, se enriquecer no sentido cultural. Bom, as dicas culturais são sempre um oferecimento do Artesão, pizzas para você assar em casa. Se você estiver em Porto Alegre, região metropolitana, como é o caso dos convidados aqui, né, estão num e no outro. E se você estiver também em Criciúma, ou seja, não é o caso de ninguém aqui, lamentavelmente, você vai poder pedir o Artesão e dizer o seguinte: olha, eu escutei o Vira Casacas número 410 e eu me amarrei demais. E aí quem vai pagar a conta é o Gato Trevas. Ele paga a teleentrega e você pega uma pizza sem precisar pagar. Vai lá nas redes sociais do Artesão e dá uma olhada em tudo que eles têm lá. É muita coisa, não dá para descrever, é impressionante. Bom, Felipe Abal, o que nós temos de dica cultural aí na semana? Gabriel, eu quero dar uma dica cultural que, se eu não me engano, foi a Tati que me indicou, tá? Se eu não tô equivocado, me corrige aí, Tati, tá? Mas eu acho que foi tu que me indicou, e também me corrige se já estiver ultrapassado, porque eu sou um cara que se apega nas obras, assim, e depois daí o pessoal diz, mas isso aí já passou, isso aí a gente já tá em outra discussão. Mas que é, né, eu não pude deixar de lembrar do Contrato Sexual, né, da Carole Pateman, né? É isso aí. Foi a Tati que me indicou. Sim, 2022 aqui, tá? Quando eu comprei esse livro. E Contrato Racial do Charles Mills. E depois tem um livro que os dois escrevem juntos, que é o Contrato Sexual e o Contrato Racial, pela Pateman e pelo Mill. As melhores críticas já feitas ao contratualismo contemporâneo. Ali, ó. Então eu não preciso dizer mais nada a respeito do livro. Sério, ele é muito bom mesmo. A Tati me indicou. Eu fui ler assim, ó, e é uma crítica, não é a crítica de YouTube, não é a crítica de muito podcast, de coisa de tipo, né, porque você vê, é claro, né, liberal, né, não é isso aí, assim, ó, é um negócio embasado, é um negócio que, assim, ó, em linha muito, muito, muito simples, simplificando aquilo que eu dizia que a gente vem falando desde o episódio da Revolução Haitiana e coisa, quem ficou de fora desse contrato, para quem que ele servia, né, quando se fala do liberalismo clássico, e quem que ficou de fora de todo esse negócio e o que tem envolvido, né? Porque a Carola vai falar, por exemplo, inclusive da questão do contrato de prostituição, da questão de barriga de aluguel, de tudo isso. É muito legal. Assim, ó, eu quero fazer uma crítica embasada em relação a isso aqui. Leia esses livros. Agora eu vou ir atrás, então, do Contrato Racial, é isso, Tati? De Charles Mills. Vou digitar aqui no chat, que daí tu fica com o registro. Vou pegar aqui e já vou botar também os links para esses livros. Da minha parte, isso aí, Gabriel Divan. Maravilha. Não foi planejado, mas vem a calhar. A minha dica cultural é que eu finalmente estava amarrando demais. Eu li O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, né? Um livro que foi premiado, um livro que é best-seller, um livro que virou polêmica no Rio Grande do Sul, quando foi recomendado em escolas. E aí vem aquela velha questão, né? Primeiro, né, e aqui não vai nenhum demérito em relação ao autor ou alguma questão de tentar localizar a obra dele só em gaveta X ou Y, mas, cara, é um livro perfeito para se ler em escola, porque é um livro bom, uma narrativa interessante, um jeito de contar uma história de pessoas que não estão mais lá, né? É muito interessante. Um livro que fala de atualidades, um livro que fala de anos 90 para frente, um livro que fala de situações contemporâneas, uma Porto Alegre contemporânea, que poderia ser qualquer cidade brasileira contemporânea, com uma linguagem muito boa, com reflexões que são colocadas de uma maneira nem um pouco enfadonha, que fala de racismo, e aí vem aquela questão, estão empurrando esse livro porque é o marxismo cultural, é o identitarismo, não sei o quê. Bom, aí o cara vê como é que é a coisa. Um livro que fala, entre outras coisas, de relações interraciais e de pessoas se dando conta do problema, né, que tem com a negritude, com a baixa de autoestima, com a própria noção do negro se conhecendo e se vendo a si mesmo como negro num mundo racista. Cara, é um livro que conta uma história absolutamente contemporânea, normal,
né? Uma história que é chocante porque ele assume as suas posições, mas não tem absolutamente... eles estão doutrinando, não sei o que. Sim, falar da realidade para essa galera imbecil é doutrinar, né? E como se não bastasse tudo isso, né? Eu não vou dar spoilers aqui, mas envolve, entre outras coisas, um plot que tem a ver com um professor que está desiludido com a própria profissão, que, assim, ó, acabou comigo, né? A parte final do livro simplesmente me destruiu, né? Eu queria cavar um buraco no chão e enfiar minha cabeça, né? Quando as coisas pareciam que iam dar um up, né? Acontece um dos atos clímax do livro. Então, assim, ó, muito bacana, né? Eu acho que vem bem a calhar e mostra de novo, vou falar de novo, mostra o quão perverso é o discurso dessa galera, porque pega alguém falando coisas normais da vida de um homem negro e tratam isso como se fosse um escândalo. Esse é o problema. Muito bem, então vamos passar, lembrando, né, Gabriel, que tá tudo ali linkadinho, bonitinho no nosso site, lá no Instagram também vai aparecer. Tatiana, agora tem que dar uma outra dica. Tá, vocês estão muito cabeção hoje. Só coisa assim aqui em cima. Eu vou dar dicas que eu tenho aproveitado no meu final de 2024, que tá absolutamente caótico, que são 3 séries que têm me divertido muito. Uma é, falando a real, eu acho que é com Harrison Ford, que tá sendo produzida, eu acho que Falando a Real, com Harrison Ford, que ele é um psicólogo e é uma série de comédia, mas ela é absolutamente sensível e o texto dela é muito bom. A outra é uma outra série de comédia que é Um Espião Infiltrado, com Ted Danson, que é do mesmo produtor do The Good Place. Se você tivesse ouvido o episódio de hoje do Vira Casacas, você saberia que foi o que eu indiquei no episódio. Ai, que absurdo, roubando as referências, cara. Casamento é mesmo apropriação, Engels estava certo, sabe? E antes de ser interrompida, minha terceira recomendação é Duna Profecia, que está fazendo um trabalho maravilhoso de expansão do universo de Duna, que eu tenho gostado muito desde os filmes. Muito bom. Agora sim, Fabrício Pontin. Agora pode falar. Caras, eu já tive dificuldade de dar dica cultural semana passada, mas vamos lá de novo. Na realidade, se eu fosse indicar alguma coisa, seria o Duna também. A gente tá vendo, eu e a Tati, tá muito legal mesmo. Eu tô muito impressionado como eles estão fazendo o build do universo, assim. Acho que tem muita coisa que muitas séries de fantasia, né, poderiam aprender sobre não ficar na mesma era, né, conseguir fazer coisas diferentes. Tá eu pensei hoje se eu ia ou não ver a série do Dune e agora eu vou ver. Então, tá resolvido, né? Tá sensacional, gente. Tá muito massa. As atuações, o roteiro tá muito bom, assim, o texto tá bacana, vale a pena. Bom, pessoal, chegamos ao fim, ó, ficou muito bom esse episódio, ficou muito legal. Tati, obrigado. Pontinho, obrigado de novo, meu amigo. Gabriel Divan, só nos resta dar tchau. E lembrar. Eu tô rindo que nem a guria. We normal man. Just normal man. Just innocent man. Just innocent man. Muito bom. What you mean, normal man? Enfim, tchau. Tchau, pessoal. Valeu.